queridos, amados irmãos em Cristo Jesus, a paz de nosso Senhor, nosso Salvador Jesus Cristo. É com muita alegria que nós iniciamos mais um trimestre abençoado, lição de número 1 que nós vamos estudar daqui a pouquinho, que vai tratar sobre Adão, o primeiro homem. Hoje estudaremos um tema que é antropologia, o estudo do homem. Estudaremos sobre o homem desde a sua origem, a sua raça, vindo até o Filho do Homem, o Senhor Jesus Cristo, por causa a razão prioritária da criação do homem ser a coroa-prima de Deus. E estudaremos exatamente neste primeiro trimestre de 2020 todas as 3 lições bíblicas da CPAD, que vai trazer um tema geral: a raça humana, a sua origem, a sua queda e a sua redenção. Nosso comentarista das lições será nosso querido pastor Claudionor de Andrade. E vamos estudar a partir de agora exatamente lição 1, Adão, o primeiro homem. Amados irmãos, veja a capa da nossa revista. Você que está com a sua lição, certo? Vamos ver a capa da nossa revista. Esta é a capa da nossa lição. Lições Bíblicas, CPAD, Revista de Adultos. Veja. Aqui nós observamos uma mão divina sobre um homem. Isso significa que o homem, ele tem origem. Deus é o criador de todos os seres humanos, inclusive do primeiro homem. Está lá no livro do Gênesis, capítulo 1, versículo 26 e 27. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Depois nós vamos ver na primeira lição, Adão, o primeiro homem. Vocês percebem aqui, que eu tenho um cordeirinho. Vou ampliar aqui a imagem. Esse cordeirinho aqui, é o que a gente vem sempre falando das nossas lições, quando a gente trata sobre a criação do homem e da mulher. Este cordeirinho aqui, é um tipo do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando a gente lê exatamente Gênesis capítulo 3, versículo 21, onde está escrito que Deus tirou veste. Sim, Deus imolou um cordeiro. Segundo a tradição judaica, aquele animal que Deus tirou as vestes para Adão e para Eva era um cordeiro. Então, logo a gente pode perceber que o cordeiro é um animal sacrificial limpo que foi utilizado em todos os templos dos tabernáculos e templos, que sempre veio a ser sacrificado nesse período do Antigo Testamento. O que nós podemos observar é exatamente o quê? Que Adão, ao ser criado por Deus, ele foi criado para dominar. Lembra do Jardim do Éden? Domine. Então, veja lá. Domine sobre as plantas dos céus, domine sobre as aves dos céus, sobre os animais do campo e sobre exatamente os peixes do mar. Então, o homem foi colocado aqui, para dominar. Glória a Deus. Para domínio. Então, o que nós observamos é que havia um impostor, da qual Deus havia dito para que guardasse o jardim. Esse jardim que foi plantado no Éden. Então, o impostor, a serpente, que era a mais astuta dos animais do campo, estava exatamente ali,
E Deus disse para Adão e Eva para ele guardar o jardim. O que nós observamos é que em Gênesis 3:1, quando diz que a serpente era a mais astuta dos animais selvagens, e no versículo 14 do capítulo 3 de Gênesis, Deus, quando amaldiçoou a serpente, Deus disse: maldita és do que todos os animais do campo e todos os animais domésticos. Então, a serpente tanto era doméstica como era também do campo. Então, ela poderia estar no campo, mas também poderia estar aqui no habitat do homem. Então, aquele cordeiro que a gente mostrou agora, que estava juntinho de Adão, ok? Era o cordeiro de estimação que o casal cuidava e zelava com todo carinho, colocando água, colocando comida. Assim como hoje tem os animais domésticos nas casas, gato, cachorro, mas lá no Éden, Adão tinha um cordeiro junto com Eva. E Deus sabia que aquele cordeiro era uma presença, era um tipo, era uma sombra. O que é isto? É que aquele cordeiro animal estava sendo revelado ali de uma forma de sombra enigmática. O quê? Cristo, que seria o cumprimento deste cordeiro do jardim do Éden, como cordeiro que tira todo o pecado do mundo. Lá do Gênesis 3:21. O que nós podemos observar é que aqui nós temos um tipo, o cordeiro, ok? Nós temos um tipo, o cordeiro. O que é isso, meus irmãos? Esse cordeiro aqui era um tipo de quê? Do antítipo. Antítipo. Que era um homem, Jesus. O que nós observamos é que Jesus é o cumprimento verdadeiro do tipo. Isto é, a realidade da sombra. Então, Deus revelava no Antigo Testamento as coisas que eram vistas e que vinham vinha acontecendo no meio dos homens. Então, Deus, ele fazia com que isto acontecesse de forma de enigmas. Isto é, que não houvesse uma compreensão perfeita, plena, por isso que era sombra. Então, eu tenho aqui, a sombra. Isso aqui era visto no Antigo Testamento, essa parte aqui, a sombra. Quando nós olhamos para uma sombra, nós vemos algo parecido com a realidade, aquilo que é real. Ok? Então, esta sombra aqui era vista como tipo aqui, o cordeiro. A realidade estava lá na frente, que seria revelado aos homens. E quando Adão foi feito, Deus colocou lá vários animais domésticos, inclusive o cordeiro. Glória a Deus. Então, eles viam exatamente aquele cordeiro. Por quê? Porque era a comunhão representativa. Glória a Deus. Hoje, na ceia do Senhor, tem o pão e tem o vinho. Então, Deus usa símbolos até hoje. Jesus disse, este é meu corpo, este é meu sangue. Glória a Deus. Então, Deus dava revelação através de sombra. Não dava em essência, em completude, em revelação plena. Mas tudo tinha um propósito que apontava para o Novo Testamento, o cumprimento em Cristo, o homem perfeito. Glória a Deus. Então, quando a serpente adentrou no Éden para tentá-lo e fazê-lo levá-lo à queda, porque a origem, tentação e queda, tudo isso está dentro da matéria da teologia chamada antropologia, quer dizer, homem, logia, estudo do homem. Então, o que nós observamos é o seguinte, que
Quando Jesus bate na porta do homem hoje, querendo entrar, eis que estou à porta e bato. Por que Jesus bate na porta? É porque dentro do coração não tem mais o cordeiro. Dentro do coração humano tem uma serpente. É terrível isso aqui. Então Deus está batendo do lado de fora. Lá no tempo da criação de Adão e de Eva, era para ter sido ao contrário. Era para a serpente bater. Mas ela não bateu, ela entrou. Mas Jesus diz, eis que estou à porta e bato. Porque a serpente está lá dentro. O símbolo da comunhão não tem mais o cordeiro. Então, nós podemos observar, com base na leitura bíblica em classe desse trimestre, Gênesis capítulo 2, versículo 1 ao 8, nós vamos estudar nesse trimestre o estudo sobre o homem, a sua origem, sua criação e a missão. Por que o homem foi criado? Então, de acordo com a introdução, a Bíblia chama Adão de filho de Deus. Lucas, capítulo 3, versículo 38. Porque quando a gente lê aquela parte genealógica que termina Adão de Deus, isto é, Adão, filho de Deus. Por que filho de Deus? Porque foi formado por Deus. Por esta razão, a filiação é por formação. Então, Adão, o filho formado por Deus. Por exemplo, os anjos, os filhos criados por Deus. A nação, por exemplo, de Israel, os filhos eleitos por Deus. Filhos por eleição. Então, o próprio Jesus, gerado no ventre de Maria como homem, o filho gerado por Deus. Por isso que é o filho unigênito. Aquele que só Deus participa na geração, sem participação do homem. Glória a Deus. Por isso que ele é chamado de unigênito. Então, quando a Bíblia chama Adão de filho de Deus, dentro da genealogia de Lucas 3, versículo 38, vai mostrar verdadeiramente o filho do homem, dentro da natureza humana, que é Jesus. Então, Lucas veio mostrar que Jesus é filho do homem, porque ele se fez homem, assim como Adão. Em Gênesis capítulo 3, versículo 15, está dito que Jesus é a semente da mulher. E que quando Lucas faz a sua genealogia e termina em Adão, o filho formado, simplesmente para provar o quê? A humanidade de Jesus, o filho gerado. Porque ele foi gerado pelo Espírito Santo, isto é, o corpo. No tópico de número 1, a doutrina bíblica do homem. Veja aí, Salmo, capítulo 8, versículo 4. A pergunta é, o que é o homem? Então, o Salmo, capítulo 8, versículo 4, é um salmo de Jesus. Quando a gente lê a Bíblia, irmãos, a Bíblia não foi escrita meramente e humanamente só para o homem. Tudo que está escrito na Bíblia tem os seus desígnios e propósitos espirituais. O Salmo capítulo 8, versículo 4, que é o homem, em primeira mão está revelando Jesus. Veja, o Salmo é messiânico. Deus veio ao mundo através do Filho do Homem. Quem é o homem para que o visites? Isto é, Deus visitou o homem, tomando forma física. Então, a natureza humana foi habitada por Deus. Prepara-me um corpo, Hebreus 10, verso 5. Ele é Emmanuel, o Deus conosco. Ele se fez carne, João 1,14. Glória a Deus. Ele é o homem, glória ao nome do Senhor. Tudo isso mostrando que Deus visitou o homem, sendo homem. Então,
Cristo, Deus, visitou o homem, sendo Cristo homem, pela sua encarnação. É a visitação de Deus aos homens por meio de Cristo. Como lá em Adão, Deus visitava Adão uma vez na viração do dia, então Adão era um representante legítimo de Deus. Por isso que foi outorgada autoridade sobre o quê? As aves do céu, os animais do campo e os peixes do mar. Então era uma autoridade tríplice, em 3 domínios: céu, terra e mar. Quando Jesus ressuscita dos mortos, ele diz: é-me dado todo o poder que está no céu, o poder que está na terra e o poder que está debaixo da terra e nos mares. O que é isto? Tudo que o Adão entregou, perdeu por causa do pecado. Jesus, ele toma de volta esse poder, porque pertence a ele. Então, quando a gente lê Lucas, Jesus é o Filho do homem, que veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então, o Salmo, capítulo 8, versículo 5, vai me mostrar exatamente por que Jesus veio como homem. Aí revela a razão por que ele se tornou um pouco menor do que os anjos. Também está em Hebreus isto. Ó, eu posso fazer assim, ó. Por exemplo, os anjos, certo? E aqui, ó, os homens. Os anjos, o seu estado final, quando eles foram criados, ó, eternos. Por quê? Porque eles já são espíritos. Como os anjos são espírito, então eles já são, por natureza, eternos. Quando foi feito o homem, ó, foi feito menor do que os anjos. Com isso a gente percebe que este menor do que os anjos aqui, ó, esse menor aqui, o homem, a natureza humana menor do que os anjos, é porque ele morre. O homem morre. Isto é, o homem é mortal. Por causa da sua morte, não está escrito que Jesus se tornou menor do que os anjos? Então, dentro dessa parte teológica, a gente percebe que no Antigo Testamento, ó, Deus, anjos e homem. Então, primeiro, segundo, terceiro. Por quê? Porque Jesus ainda não tinha assumido a eternidade. Glória a Deus. Porque quando Jesus vai assumir a eternidade, porque ele vai se encarnar na terra, e vai ressuscitar, e vai vencer o que é mortal, então ele vai ser mais sublime do que os anjos, porque ele vai a uma posição superior aos anjos, que é o trono. Glória a Deus. Então a posição de Jesus hoje, ó, é muito superior aos anjos. O escritor aos Hebreus diz: tendo, pois, feito superior aos anjos, quando herdou um nome superior ao deles. Então, a encarnação de Jesus, vencendo o que é mortal, elevou a natureza humana ao quê? A parte mais superior do que o próprio dos anjos, que são eternos. Por exemplo, os tronos. Quando Jesus morre e conquista na cruz a igreja, ele eleva a igreja, a natureza humana, os homens que crêem nele, aos tronos que estão do seu lado. Então, mostrando que no Novo Testamento, isto aqui inverteu, ó, por causa da morte de Jesus na cruz. Jesus pegou essa parte aqui, ó, os que crêem nele, a igreja, elevou a posição, ó, segunda. E pegou os anjos, trouxeram para a posição terceira. Vamos dizer mais uma vez?
No Novo Testamento, ficou assim, ó, por causa da morte e ressurreição de Jesus. Porque Jesus assumiu a natureza humana, elevou a igreja ao trono. Então, no Novo Testamento, nós temos Deus, sempre como primeiro, nós temos a igreja como segundo, e nós temos os anjos como terceiro. O que é isso? É que quando o anjo, quando foi visto por João, o evangelista, lá em Apocalipse, o que foi que o anjo disse para João, quando João tentou adorar, procurou adorar aquele anjo? O anjo disse, não me adores. Apocalipse 22. Não me adores. Por quê? Porque eu sou teu conservo. Então, o conservo, ele é servo duas vezes. Então, ele é servo do servo. Então, ele é servo do servo de Deus. Os anjos estão na terceira categoria, porque eles respeitam o que Jesus fez aqui, ó. Por isso que quem é o homem para que eu visite? Nós temos que dar valor àquilo que Deus fez como a sua coroa da criação. O homem não é simplesmente o nada, como alguém diz aí, morreu, acabou-se. O homem tem projeto de Deus. O homem tem um futuro brilhante na presença de Deus. Então, veja, Deus nos deu um menino e o menino nasceu como criança. Deus fez crescer esta criança, tornou em homem, levantou a raça humana à destra de Deus por meio de Cristo, o seu Filho. É um estudo sobre antropologia, estudo do homem, que está sendo estudado neste novo trimestre de 2020. Então, nós vamos continuar estudando com todo afinco esta matéria. E nós temos um curso sobre antropologia para entregar para vocês, através do Zap, que é subsídio adicional a cada aula que nós estudamos. Por exemplo, são 3 lições, então nós vamos estudar as 3 lições pelo Zap, aulas particulares, que serão somente pelo Zap, não será publicado no YouTube, ok? Então, para participar, veja o nosso Zap. Ó, 991 28 12 60. Aqui nós temos o nosso Zap, o DDD 85. Então, como eu participo? Faz uma doação de qualquer valor e você, toda semana, tem uma aula extra até a última aula do trimestre. É uma bênção ou não é? Deus te abençoe, Deus te guarde. Nós apenas estamos começando. Nós vamos ainda fazer novos vídeos desta mesma aula, mas esta aqui é só uma preliminar da grande revelação que nós já estamos com a aula para ser exatamente amanhã publicada no seu Zap, ok? Ser enviada para o seu Zap. Deus te abençoe e Deus te guarde. E fica com Deus e vamos nós com todo o amor e todo o carinho. Esta é a nossa primeira parte e vamos lá, querendo Deus.